E aí, pessoal, então agora nós vamos fazer as coisas que são importantes, que é a praticar os exercícios, praticar essa teoria. Vocês não podem esquecer uma coisa: se eu não compreender o enunciado, não consigo resolver, não é? Se eu não compreendo o enunciado, eu tenho que estudar vários enunciados para saber o que ele está querendo. Pedindo, o que ele está pedindo? Eu tenho que entender o que ele está pedindo e quais são os dados que ele está me dando para poder usar a teoria. Ainda é fácil porque esse é o primeiro capítulo, mas quando tiver o 2, 3, 4, 5, você vai dar de cara com o exercício, vai ter que compreender que parte da matéria está aquele exercício. Para isso, a gente precisa ter algumas coisas que eu não falei na aula passada, no pedaço passado, que é o seguinte: a unidade Coulomb é uma unidade muito grande, então a gente costuma usar o milicoulomb, que é 10 elevado a menos 3 coulomb. Não posso também deixar de saber fazer operações com potências de 10. 10 elevado a menos 3 é 0,001 do coulomb. Um microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6, e o nanocoulomb, que é 10 elevado a menos 9 do coulomb. O livro que a gente vai usar, um livro mais antiguinho, que eu já sou antiguinho, claro, né? É o livro Fundamentos da Física, Eletromagnetismo, o autor é o Halid Resnick, e ele está na 3ª edição. Já deve ter 70, 80, 90 edições, mas ainda está na 3ª edição. Então, olha só, o que é que eu preciso saber dos exercícios? Eu vou ler o exercício para vocês vão acompanhando, e eu tenho que compreender o que ele está pedindo. Olha só, trouxe um outro instrumento da física aqui, porque, claro, né? Vai passando o tempo, a gente vai deixando de enxergar muito bem. Para ajudar aqui na minha leitura. Olha, o primeiro exercício, que é esse 1E, ele diz assim, ó: calcule a força entre duas cargas de 1 coulomb. Isso é só um exemplo, porque 1 coulomb é uma carga muito grande. 1 coulomb separada por uma distância D. Aí tem dois itens. Item A, ele quer saber a 1 metro. 1 metro. E o item B, ele quer saber a 1 quilômetro. Aí põe 1,0, que é para dar ordem de grandeza, que o 0 é o meu duvidoso, tá? 1 metro. Agora, vejam quantas coisas vocês têm que saber. Primeiro, vocês têm que saber conversão, porque o quilômetro, quantos metros? A gente vai usar nos nossos exercícios, eu vou escrever aqui embaixo também, o sistema internacional. Esse sistema internacional tem outro sistema, chama CGS, mas a gente não vai usar muito aqui. Pode ser que ele usa a força em newtons. Usa a carga para esses exercícios em coulomb. A distância, D ou R, tanto faz, em metros. Então, muito cuidado para não cair na balela, né? Então, por enquanto, nós vamos usar a força em coulomb, em newton, carga em coulomb e a distância em metros. E o que vai acontecer? O professor, onde vocês vão fazer esse exercício, pode dar uma questão que esteja como aqui em quilômetros. E vocês vão ter que usar o metro. O primeiro exercício, então, o que ele fala? Ó, ele diz para mim assim, ele diz assim para mim, ó: a força. Então, a pergunta desse problema é: qual é a força? A força é entre duas cargas. Então, vocês sempre que puderem organizem lá, bota duas carguinhas aqui, uma carga Q1 e uma carga Q2, separadas por uma distância D. Então, aqui eu tenho uma distância D, que ora no primeiro item é 1 metro e depois no segundo item é 1 quilômetro. Bom, até agora não resolvi nada, absolutamente nada. Eu tenho que saber o quê? Qual é a expressão que existe entre duas cargas pontiformes, uma Q1 e a outra Q2. Lembram da teoria? A força é um K, ou K0, ou que seja, produto entre as cargas,
e dividido pela distância, que olha, chama R, olha, D, mas é distância, não importa qual é a letra que está aqui, ao quadrado. Lembrando que essa força é um vetor, mas ele está pedindo aqui para mim, calcule a força elétrica entre duas cargas. Na verdade, ele está perguntando qual é o módulo. O que é que eu vou fazer? Olha, vocês sabem que eu sei um pouquinho mais do que vocês aquilo que eu estudo um pouquinho antes, né? Claro. O que é que eu vou fazer? Espera aí. Se essas cargas forem positivas, é repulsão. Se as cargas forem negativas, também é repulsão. Se elas forem de sinais opostos, é atração. Mas a quantidade, o valor da força é o mesmo. Só vou aplicar lá. Então, legal. Cuidado. Letra A. Letra A, o D para a gente vale 1 metro. 1 metro já está no sistema que eu uso? Já. Então não preciso transformar nada. Vamos ver. Vamos supor que se elas fossem de repulsão, a força entre elas. Lembram da terceira lei de Newton? A toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, né? Os sentidos opostos. Aqui eu tenho então uma força que é F para cá, que eu estou chamando de positiva, e uma força menos F com o mesmo módulo ao contrário. O que ele está perguntando é quanto que ela vale. Legal, entre as forças, né? Como é que eu vou calcular? Muito fácil, vou colocar os números lá. Durante essa aula agora de exercício, algumas vezes eu não vou fazer as contas aqui, porque isso vai ser desperdício de tempo. Os números são complicados, são decimais. Eu já fiz na calculadora, né? Ou vou fazer na calculadora e vou botar para vocês só a resposta. O que importa aqui é a forma de organizar. Então, o que ele pergunta? A força. O que ele deu? A distância e deu entre as cargas. Quais são as cargas? Ele fala aqui, ó. Ele diz que as cargas, calcule a força elétrica entre duas cargas de 1 coulomb separada, cada uma carga tem 1 coulomb. Essa carga Q1 tem 1 coulomb e essa carga Q2 também tem 1 coulomb. Observe o que aconteceu comigo. Eu não sei muita coisa mais do que vocês, mas eu vou fazendo. Eu quando vi aqui a força, eu fui procurar. Peraí, ele deu D. Pô, D ele deu aqui. Está faltando alguma coisa. Está faltando quem? As cargas. Eu voltei no enunciado para compreender. Sempre o enunciado vai ser a sua razão de trabalho. Então, K. Legal. K. Quanto vale K? K é 8,99 vezes 10 elevado a nona nas unidades do Sistema Internacional. Vou escrever para não perder tempo. K, então eu coloco aqui. K. K, 8,9 vezes 10 a nona. Ora, você que está com dúvida em operações com potências de 10, estuda, porque senão vocês vão se dar mal. Legal. Vezes quem? As cargas. A carga já está em coulomb? Tá. Sistema Internacional, cadê mesmo ele? Aqui, carga em coulomb. Show! Então é só botar aqui. 1 coulomb. Se quiser botar coulomb, pode colocar coulomb, sem problema. Vezes a outra carga. Ela também são cargas iguais. 1 coulomb. Legal, produto entre as cargas. Falta o quê? Distância ao quadrado. Se eu estou trabalhando com a letra A, muito fácil. Distância ao quadrado é 1 ao quadrado. Então aqui ficou muito fácil, por quê? 1 vezes 1 vezes 1 dividido por 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 8,99 vezes 10 elevado a nona. Agora vamos lá, se o seu avaliador for rigoroso e você só colocar isso aqui, ele pode te dar 0, ele pode te dar meio, ele pode te dar o que ele quiser, porque isso não é nada. Ah, não é força? Qual é o sistema internacional? O Newton. Arrumar esse N aqui um pouquinho. Legal? Letra A, muito fácil. Vem cá, pergunta a vocês. Letra B vai ser muito diferente? Aonde vai mudar? Só em 1 quilômetro. Ah, mas isso aí é 1 quilômetro, coisa pra caramba. Essa força aqui deu 10 elevado a 9. Legal. Mas olha essa carga. 1 coulomb. E você me disse que coulomb era uma unidade muito grande, que geralmente as cargas são nano, micro, né? Legal. Vamos ver a letra B? O que é a letra B? Letra B é quando eu tiver agora o D igual a 1,0 km. Não se preocupe por enquanto com esse vírgula zero. O que quer dizer esse vírgula zero? Fisicamente quer dizer que a minha dúvida se é 1, se é vírgula 1, está aqui. Mas esse aqui eu tenho certeza. Então eu estou usando 1 km. 1 km, eu posso botar lá 1 km? Não! Distância tem que ser em metros. Então, e agora? 1 km, quantos metros? 1000 metros.
1000 metros. O estudante mais assim, sophistication e tal, vai dizer que 1000 vale 10 elevado à terceira metro. O problema ficou simples, né? Porque é só repetir, tá? Então, F igual K, 8,99. Você vai falar, pô, mas Xavier, por que eu não aproximo isso para 9? Às vezes a gente bota lá no exercício, aproximar K para 9. E no ensino médio, geralmente a gente nem fala que é 8,99, fala 9 vezes 10 a nona. Legal? Eu vou dar uma aproveitada aqui para fazer uma pequena revisão sobre essas potências, tá? Mas o objetivo dessa aula não é a revisão de potências. Vezes, ó, traço de fração, cargas. Opa, 1 coulomb vezes 1 coulomb. Aí você falou, Xavier, mas lá você botou ponto e aqui você não botou. Tanto faz, quando a gente diz 1 coulomb, é 1 vezes coulomb. Dividido por... Agora, se eu colocar 1000, fica muito ruim de trabalhar. Vai ficar 1000 ao quadrado. Então, eu vou preferir colocar aqui 10 elevado a 3, ou 10 à terceira metros ao quadrado. Legal. Não. Ah, agora me ferrei todo, Xavier. Tem um negócio aqui que eu não sei. Mas quando eu tenho uma coisa como essa, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então, isso vai dar 8,99 vezes 10 elevado a nona, em cima, no numerador, 1, e no denominador, 10 elevado a sexta. Ha! Me ferrei todo. Tá vendo? Daí em diante não sei o que fazer. Aí venho de novo, vocês ficam na mão do professor, do avaliador. Ele pode chegar aqui e falar, ele sabe fazer, eu vou dar 1, mas ele não concluiu, eu vou dar meio, mas ele não botou tudo certo, eu vou dar 0. Quando eu tenho 1 sobre uma potência, isto equivale a uma potência com 1 sobre a potência. Quando eu inverter isso aqui, vai dar 8,99 vezes 10 a nona, vezes... Vou inverter, inverte sinal, vai para cima com sinal invertido. Essas técnicas assim de vai para cima, elas não são perfeitamente corretas, não. Na verdade, uma fração com essa característica é igual a 1 sobre aquela fração. Então, ela inverte a fração como a gente inverteu lá. E mais um problema, Xavier, estou ferrado. Por enquanto, eu estou vendo que é 8,99. 8,99 vezes o quê? 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu faço? Toda vez que vocês tiverem potência de mesma base, vocês mantêm a base e somam os expoentes. Mas aqui se soma vai virar uma subtração. Então, 9 mais menos 3 ele dá 3. Isso, Newton. Newton para ficar correto, porque eu não esquecer a unidade. Vale uma análise. Interessante, cara. Quando eu era 1 metro, deu 10 a 9, uma força imensa. Quando eu botei 1 quilômetro, deu 10 a terceira, uma força bem menor. Ah, mas se fosse microcoulomb, nanocoulomb ou milicoulomb, isso aqui ia dar bem pequenininho, ok? Então, o primeiro exercício está aí armado para vocês darem uma olhada. Tranquilo? É o exercício de número 2E. Então eu vou ler. Ó, diz assim: uma carga de presta atenção, mais 3,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, está afastada 12 centímetros. Afastada, distância. Carga, coulomb. 12 centímetros de uma segunda carga, então são duas cargas. Segunda carga de menos 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Calcule o módulo da força elétrica que atua em cada carga. É muito parecido com aquele ali, só que agora vamos usar unidades diferentes. Então percebam o seguinte, o que vai acontecer? Quando vocês começarem a entender que está envolvendo cargas com força, então vocês podem saber que ou ele vai te dar força e as cargas vai pedir a distância, ou ele vai te dar força, a distância vai te pedir as cargas, ou vai te dar cargas e distância e vai te pedir a força. Ou vai fazer com que você vá numa outra parte da teoria, por exemplo, diz assim, uma carga elétrica foi acelerada
por uma aceleração de pimba. Nós vamos fazer um exercício aqui. Aí, com essa aceleração, você vai ter que ir lá na segunda lei de Newton. Mas, Xavier, é muita coisa! Mas física é muita coisa, não tem jeito, tá, galera? Vamos lá? Vamos pegar de novo aqui o nosso livro para entender. Então, ó, se vocês também quiserem fazer alguma coisa que é interessante, é escrever tudo aqui, ó. Primeiro, eu tenho uma carga de mais 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Isso é o quê? 3 microcoulomb. Provavelmente ele vai te dizer que ela era de 3 microcoulombs, que é muito mais tranquilo escrever isso aqui, ó, 3 microcoulombs, tá vendo a redução, tamanho e tudo, do que escrever aquilo ali. Então, tem uma carga com essa característica, está afastada, olha a pegadinha, essa é a Q1, está afastada, afastada é uma distância, de quanto? 12 centímetros. Já erraram, porque vão esquecer e botar esse 12 logo ali no quadrado. 12 centímetros de uma segunda carga de menos... a segunda carga é a Q2. É a Q2. Ela é de menos 1,5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, coulomb. Olha o que eles deram. Deu a carga, deu a distância, vai pedir o quê? Logo vai pedir a força, né? Calcule o módulo da força elétrica que atua em cada carga. O que ele está querendo avaliar aqui? Olha só. Ele está querendo avaliar aqui se você percebeu que a distância está em centímetros. Senão você ia dar com os burros na água se botar 12 ali, puro, né? Então, é uma mera aplicação da força. O que ele está pedindo? Botar aqui nesse cantinho aqui. F. 3 menos 1,5, né? Essa força aqui é de atração ou de repulsão? Carga de sinais opostos, atração. Então, se você também puder, faz um desenhozinho assim para você entender o que está acontecendo. Ó, eu tenho aqui um aqui, a Q2 AK, certo? Essa aqui é a mais 3, olha, eu vou sofisticar, ó, mais 3 microcoulomb. Essa aqui é qual é a outra? Menos, é a Q2 igual a menos 1,5 microcoulomb. Bonitinho, Xavier, você compactou. Ótimo, e a distância entre elas é a pegadinha de 12 centímetros. A força é de atração. Então, se eu mudar o piloto para dar uma característica de modernismo, vou fazer aqui, ó. Tem uma força puxando essa aqui para cá e uma força de mesmo módulo, mesma direção, apenas sentido oposto, ou sentido oposto. Legal? E aplicar a fórmula. Vamos lá. F igual. Sempre bom vocês, quando estiverem fazendo exercício, escrever a fórmula de novo, para que vocês memorizem essas fórmulas. D ou R. Então vamos colocar agora os números. K, 8,99. Talvez o professor avaliador, se for ensino médio, vai dizer para vocês colocar 9. Vezes 10 elevado a 9. Produto entre as cargas. Olha, agora como eu estou trabalhando com um módulo, eu posso colocar sem o sinal menos aqui. Se eu quisesse vetor, eu colocava com o sinal e ia dar menos, né? Então é uma dessas forças que eu estou trabalhando, mas eu quero o módulo da força. Aí, 3 vezes 10 elevado a menos 6 do coulomb. Vezes, olha, gente, muito cuidado. Quando ele der a carga em microcoulombs, eu tenho que converter em coulomb, porque no sistema internacional a carga é o coulomb. Aqui já está gostoso, porque já está entregue. Uma vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 6, também do coulomb. Ó, K, produto entre as cargas, distância. Aí o distraído vem e bota assim, 12 ao quadrado. Aí o avaliador, o mestre ou quem for vai dizer que vale 0.
Você não prestou atenção. Não prestou atenção que aqui não é para botar 12, é para botar em metros, porque senão a resposta não será em newtons. Mas, gente, como é que eu transformo 12 centímetros? O quadro é pequeno, então eu vou fazer aqui nos pedacinhos, assim. Como é? Acho que aqui vai dar. Bota aqui, 12 centímetros. Distância de 12 centímetros. De 12 centímetros. 12 centímetros não é 0,12 do metro? Não é? Porque, ó, eu estou em centímetro, eu vou andar para cá. Centímetro, decímetro, metro, 0, e esse 0,12 eu posso escrever na potência de 10. Lembra que eu não posso deixar de saber trabalhar com potência de 10, facilita a minha vida. Eu posso dizer que ele é 12 vezes 10 elevado a menos 2 do metro. Certo? Pronto, colocar lá. Por que isso? Porque quando eu colocar 12 vezes 10 a menos 2 do metro ao quadrado, quadrar a potência fica mais fácil do que ficar trabalhando com números decimais. Está aqui. Isso é só conta agora. Agora eu vou multiplicar. 8,93 vezes 1,5. Só vou colocar aqui o 12 embaixo. Então vai dar um monte de coisa, de número, e 12, aí quando eu levo ao quadrado aqui, ficaria 12 vezes 12, 144, vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, multiplica os expoentes, então 10 elevado a menos 4. E em cima vai dar um número, vou botar aqui pequenininho para a gente ver, ó, 8,99 vezes, vou esquecer as potências, depois eu trabalho as potências, vezes 3, vezes 1,5, agora olha aqui, 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6, tudo multiplicando. Como é que eu multiplico? Potência de 10, mantém-se a base, então já sei que vai ser 10. E soma os expoentes, 9 menos 3, 3. 3 menos 6, menos 3. Legal. Agora, eu tenho um número que eu sei quanto deu. Deixa eu ver quanto vai dar esse número. Esse número eu não fiz. Esse número aqui, dividido por esse número, eu vou chamar para vocês, para a gente não perder tempo, fazendo continha. Isso tudo é uma conta. Vocês vão ou multiplicar no dedo, dependendo do que onde vocês estarão, né? Ou vai ter que multiplicar na calculadora. Eu vou chamar isso de número, só para a gente não ficar perdendo tempo. Então, a força que ele me pergunta será, primeiro, o tal número, vezes 10 elevado... Eu estou repetindo para treinar com vocês. Se eu estivesse fazendo a prova, não ia fazer isso, eu ia fazer direto. Dividido por 10 elevado a menos 4. Como é que eu divido isso aqui? Eu mando esse cara para cima com sinal trocado. Então fica aquele número que vocês vão multiplicar na máquina, na calculadora, no celular. Aí ficaria 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a quarta. Isso daquele número, que nós não vamos nos preocupar em resolvê-lo, vezes... Como é que eu faço? Mantém a base... E soma os expoentes, menos 3 mais 4, mais 1. Tá certo? Falta uma coisa, pessoal. Falta a unidade Newton. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Aí, o que vocês têm que sempre saber? Falou em força elétrica? Ou ele vai te dar uma, vai te dar outra, e vai usar aquilo que eu falei na teoria. Ou as leis de Newton, ou as equações do movimento, alguma outra coisa da física, principalmente da mecânica, para vocês desenvolverem isso, ok? Vamos ao outro? Então, olha só, eu dei uma pausazinha aqui na filmagem, para não perder muito tempo, e fiz essas continhas aqui lá na calculadora. Depois vocês fazem, ver se dá certo, porque eu erro também, eu sou humano, e trabalho e erro igualzinho a vocês, tá? Deu 0,28. Eu escrevi, então, essa força, que é número vezes 10 elevado a 1, é 0,28 vezes 10 elevado a 1, que eu posso multiplicar por 10. Como é que eu multiplico por 10? Ando uma casa, 2,8 Newton seria a resposta do problema, ok? Então, pessoal, como eu falei com vocês, essa parte da matéria, ela é só ficar manuseando essa fórmula aí. Ora ele pede a força,
Ora ele pede a distância, ora ele pede a carga. Então eu fiz alguns, mas o meu objetivo maior é treinar um pouco isso com vocês e essencialmente treinar potência, multiplicação, porque eu sei que vocês acabam dando bobeira nessas coisas da matemática, coisas simples. Vamos lá de novo. Vamos fazer então o exercício 3E. O exercício 3E, ele diz assim, ó. Qual deve ser a distância, olha a pergunta, distância, está perguntando a distância, entre duas cargas pontuais, Q1 igual a 26 microcoulomb, e agora ele está completando, ó, e Q2 igual a menos 47 microcoulomb, para que o módulo da força de atração elétrica entre elas seja de 5,7. O que ele te deu? Ele deu as cargas, deu a força e está pedindo a distância, mas tem algum truquezinho aí, tá vendo, ó? As cargas estão dadas em microcoulombs, não posso usar em microcoulombs. Às vezes isso me leva a um erro bobo. Eu sei fazer o exercício, mas eu levo ao erro bobo. Então o que é bom fazer? Eu repeti aqui agora, no cantinho assim, as forças e a unidade. E tive, para vocês saberem, qual é a unidade na verdade? Ó, é Newton vezes metros quadrados por coulomb ao quadrado, que a gente chama de sistema internacional. Então vamos a esse exercício, 3E. Ele diz então, qual deve ser a distância? Por isso que eu falo, eu tenho que entender o que ele está querendo, é a distância. Ah, é mesmo, professor? Você quer qual é a distância? Qual deve ser a distância entre duas cargas pontuais, como eu falei, né? Uma Q1 de 26, ora, a Q1, ele está dizendo que é 26 microcoulombs. Lembra que eu falei com vocês? Eu posso botar esse microcoulombs aqui? Claro que não, já converto logo, para não fazer bobagem. 26 vezes 10 elevado a menos 6 do coulomb. A carga Q2, ele diz que vale, vamos lá, vamos à leitura. Carga Q1, 26 micro, e a carga Q2, menos 47. A carga Q2 é menos 47 microcoulombs. Microcoulombs, então isso é menos 47 vezes 10 elevado a menos 6 do coulomb. Ah, uma carga é mais, outra é menos. Vai dar o quê? Atração. Sabia que vocês iam acertar. Para que o módulo da força de atração, ele mesmo disse aqui, elétrica, entre elas seja F, vou botar aqui para a gente ganhar espaço do quadro, F igual a 5,7 newtons. 5,7. Você observe que os números são quebradinhos, não sei o que, isso dá uma trabalheira danada para fazer isso aqui. Muito bem. Olha, o que eu vou fazer aqui? Veja o que eu estou fazendo crescentemente. Eu fiz um exercício com a unidade coulomb, que é enorme. Fiz um exercício com cálculo da força, agora com a unidade direitinha. Agora eu vou trabalhar aqui a mudança de unidade. Mas o problema é o mesmo. Se a força é igual a uma constante, chamada constante eletrostática. Eu acho que eu nem falei isso, mas a constante chamada constante eletrostática. Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado, vocês não tentem fazer assim, botar todos os números e depois achar a distância. É melhor a gente fazer uma coisa desse modelo assim, ó. Ora, como é que eu faço com esse... A distância ao quadrado não está dividindo aqui, eu posso mandar ela para lá e botar a força embaixo. Ou, se vocês quiserem, faça a substituição, que eu acho que vocês gostam mais de fazer isso. Então, a força vale quanto? 5,7 newtons. Cuidado! Olha, sempre essa unidade está direitinha. Multiplicando. Matematicamente, a gente sempre coloca o traço de fração. Primeira carga, 26 vezes 10 elevado a menos 6. Pode deixar a unidade para lá para não enrolar a vida de vocês. Que multiplica o quê? A outra carga. Vou tirar o sinal menos, que ele já disse que é de atração, não tem problema. 47 vezes 10 elevado a menos 6 do coulomb. Dividido pela distância ao quadrado. Ué, aqui não é, aqui é igual, né? É a força. Aí dividido pela distância, vou apagar. Viu como é que a gente comete erros? Porque na verdade eu faria de um outro jeito, eu ia explicitar o D, mas não é isso, ó. F, 5
8,7. Igual K, 8,99 vezes 10 elevado a nona. Produto entre as cargas. Q1, 26 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Q2, é menos, mas eu não preciso. 47 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, dividido pela distância ao quadrado, que virou a minha incógnita. Viram? Viu que eu errei de propósito para vocês pensarem que vocês podem errar, né? Mentira! Na verdade, eu me distraí. Isso pode acontecer com qualquer um, a gente se distrair. Então, é importante sempre estar revisando. E quando terminar, se eu achar essa distância aqui, 7.824 quilômetros. Opa! Está estranho, pode não ser. Ou então se eu achar 0,00000 metros, está estranho. Então sempre que acabar o resultado, vocês dão uma avaliada e vê se está dentro do mundo, se está tudo certinho. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Agora, para eu calcular esse D aqui, eu tenho que mandar o D para cá, né? Mudar o D para lá, no lugar, no primeiro membro, e mandar esse cara para lá, mas ele dividindo. Como que ficaria? D ao quadrado igual, ó, troquei esses caras, né? O que eu fiz? Cruzei para poder achar D. Legal, vocês sabem fazer isso. 8,99 vezes 10 elevado a nona, traço de fração, 26 vezes 10 elevado a menos 6, vezes... para não confundir a vida de vocês, vezes 47 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por esse número que foi para lá, por 5,7. Bem, legal, né? Agora, olha só, o que eu tenho que fazer? Apenas resolver esses números aqui. Aqui é mais ou menos 9 vezes 26 vezes 47 dividido por 57, isso aí dá mais ou menos 1.900 e alguma coisa. Vamos botar assim. Eu vou resolver as potências. Ó, esse número é complicado. Se vocês não puderem usar calculadora, vocês vão ter que ficar fazendo isso no dedo. A chance de erro aumenta muito. Então isso aqui vai dar... Olha, cuidado, hein? Tá dando D ao quadrado. Eu vou ter que achar a raiz quadrada do lado de lá. No Chutágoras, isso aqui... Vamos Chutágoras, que eu digo é um cálculo aproximado, tá? Vou aproximar, depois eu faço na calculadora e digo para vocês. Isso vai dar em torno de 1.900 e alguma coisa. Vezes 10, ó, a potência de 10. 10 a nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. 10 a nona com 10 elevado a menos 6, 10 a terceira. Com 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 3, vezes... Depois eu faço a conta, 10 elevado a menos 3. Legal. Ora, isso aqui, 1.000 e alguma coisa vezes 10 elevado a menos 3, vai dar Olha que interessante quando você não tem máquina. Vai dar aproximadamente 1,9, certo? Ora, se eu estou dizendo que isso aqui é aproximadamente 1,9, quanto vale D? Ah, D não está ao quadrado? Então, D vale raiz quadrada de 1,9. Mas 1,9 é quase 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, não é isso? Raiz de 2 é 1,4. O que é a unidade? A unidade, metros. Ok? Eu vou dar uma pausa e vou fazer as continhas e digo para vocês quanto dá, tá bom? Aqui estou eu de novo. Eu fui ali naqueles que ajudam os ignorantes, que sou eu, fiz as continhas todinhas e achei 1.927. As potências aqui, lembram? Sobrou ali 10 elevado a menos 3. Isso então dá 1,99. A raiz disso é aproximadamente raiz de 2. Vocês podem procurar aí que deu isso. Qual é a resposta? Vocês vão dizer, professor? A distância entre as cargas é de aproximadamente 1,4 metros. Lembrando que esse símbolo igual com uma curvinha em cima é quando a gente quer dizer que o número não é exato, é aproximado, ok? Vamos para o próximo exercício?
Então, pessoal, agora vamos partir aqui para a solução do exercício 5E. 5E. De novo, a aplicação disso aqui. Mas vocês vão ver que eu preciso ter um conhecimento mais vasto, mais ampliado da física para resolver, às vezes, um problema simples de aplicação de força. Simples porque só tem essa fórmula, né? Então, o que ele diz assim, ó. Duas partículas igualmente carregadas, mantida uma distância, deu a distância de 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros, está na unidade correta, uma da outra, são largadas a partir do repouso. Ó. Vocês têm que ver isso. Então, tem duas partículas igualmente carregadas, Q1 igual a Q2, mantidas a uma distância que ele deu, em metros, está tudo certinho, uma da outra, são largadas a partir do repouso. Se duas partículas são largadas a partir do repouso, o que vai acontecer com elas? Ou elas, se elas forem de mesmo sinal, elas vão se repelir. Se elas forem de sinais opostos, elas vão se atrair, mas elas vão acelerar, concorda? Porque toda vez que tiver uma força, lembram da segunda lei de Newton? Força, sempre que houver uma força, associada a essa força estará uma aceleração. E a força e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, diz que elas são do repouso. O módulo da aceleração inicial da primeira partícula é de 7 metros por segundo ao quadrado, unidade do sistema internacional. E da segunda é de 9 metros por segundo ao quadrado. Sendo a massa da primeira partícula, cuidado com esse primeira e segunda, 6,3 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Quais são? Aí vem a letra A massa da segunda partícula. E a letra B, o módulo da carga comum. Olhem só. Então, o que eu vou ter agora? Agora eu estou pensando, ó, eu tenho duas partículas, vamos tentar pensar aqui. Eu tenho duas partículas, essa aqui é a carga Q1, e tenho uma outra carga, que é a carga Q2. Mas lembram que elas têm o mesmo valor. Então, se a Q1, se eu dizer que ela tem uma carga Q, a Q2 também tem uma carga Q. Elas estão inicialmente a uma distância D, que ele deu no problema. Depois eu coloco os números. Se elas forem de mesmo sinal, né, elas são iguais, são cargas iguais, o que vai acontecer? Elas vão se repelir. Vamos supor que elas se repeliram para lá, uma força F. Essa carga 2 recebe uma força F2. Porque lembram? A força é o produto da massa vezes a aceleração. A mesma força, tudo bem. A força entre essas partículas são iguais, isso é. A toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido opostos. Então eu vou dizer aqui, F1. Se as forças são iguais, mas as massas forem diferentes, as acelerações serão diferentes. Então, essa partícula 1 vai ganhar uma aceleração para cá. Eu vou botar de qualquer jeito, mas eu não sei quem tem a massa maior. A1, enquanto A2, né, perdão, A2, que essa aqui é a partícula 2, e aqui, enquanto isso, eu tenho A1, a aceleração da partícula 1. Muito bem. Então o desenho é esse. O que vocês têm que entender agora? É isso, eu estou raciocinando, não botei número, não botei nada, não sei nem o que eu vou usar. Eu sei que eu tenho duas partículas, elas estão se repelindo. Se essas estão se repelindo, tem duas forças atuando nela, cada uma em sua carga, e essa força tem que ser o produto dessa massa vezes a aceleração. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Essa força F2, o que é isso? É a segunda lei de Newton, tem que ser a massa da 2 vezes a aceleração da 2. Veja, eu não resolvi ainda, eu estou só raciocinando. Poxa, se essa tem uma força, tem que ter aceleração. Então, e essa aqui, a força F1, pela segunda lei de Newton, tem que ser a massa vezes a aceleração 1. Né? Eu vou tirar a característica vetorial porque eu já estou vendo direção e sentido. Pronto, começa o meu problema. Agora já entendi o que eu tenho que fazer. Né? Ele pode me pedir aceleração, pode pedir distância, eu não sei o que ele vai pedir. A força é essa. Então, muito bem. Mas olha o que ele nos diz aí. Ele nos diz que ele diz para a gente o seguinte, ó, duas partículas igualmente carregadas. Isso eu estou dizendo, ó, Q1 tem a carga Q, Q2 também tem carga Q. Muito bem. Estão a uma distância, vamos colocar tudo isso aqui.
Todos os dados que ele está me dando para eu poder resolver o problema. Ele deu a distância, ele deu o D. Nesse problema, o D está valendo uma distância 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Está no sistema internacional, tá legal. Estão afastadas disso uma da outra. São soltas do repouso, então a velocidade inicial é zero, então está tranquilo. Solta do repouso. O módulo da aceleração inicial da primeira partícula é 7. A primeira que eu chamei de 1, então tá legal. A partícula 1 é 7,0 metros por segundo ao quadrado. Também está no sistema internacional. Muito bom. Aí diz isso. 7 e da segunda, 9. Enquanto isso, a segunda, olha que problema que parece difícil pra caramba, né? 9,0 também metros por segundo ao quadrado. Não sei o que ele vai pedir, vamos ver o que ele quer saber de mim ainda, não perguntou nada. Aí ele fala, sendo a massa da primeira partícula 6,3 vezes 10 elevado a menos 7, olha a primeira, que é a massa M1. A massa M1 é 3, quanto é a massa M1? 6,3 vezes 10 elevado a menos 7. 6,3 vezes 10 elevado a menos 7. Tem que ser quilogramas, porque quilogramas é o sistema internacional. 6,3 vezes 10 elevado a menos 7. Quais são? Letra A. Veja, ó, na letra A, ele está me perguntando qual, letra A, a massa da segunda partícula. A massa da segunda partícula, M2, que ele me pergunta. E agora, o que eu faço? Não tenho a menor ideia. O que eu vou fazer? Vê se vocês conseguem pensar. Ó, a massa está aqui, M2. A massa está aqui, M1. F1, olha o que eu vou partir. F1 não é igual a F2? Lembra? As forças de repulsão ou de atração são iguais. Se F1 igual a F2, eu estou vendo aqui uma coisa interessante, ó. Se eu igualar, eu vou ficar assim, M1A1, eu tenho M1, tenho A1. Opa, números. Vai ter que ser igual a M2A2. M2 eu não conheço, vou botar uma interrogaçãozinha aqui, mas eu conheço A2, então eu posso resolver esse problema só mas veja, sem a teoria eu não consigo. Sem a teoria eu desisto, boto a caneta ali, não vou fazer mais nada. Por quê? Eu tenho que lembrar que as forças de repulsão têm o mesmo módulo. Então daqui olha o que implica. Olha o que implica. F1. Quem é F1? Vou escrever literalmente primeiro para depois a gente resolver. M1A1. Tem que ser igual a F2. Mas quem é F2? M2A2. Veja o seguinte, eu vou botar um asterisco em tudo que é número, para ver se aparece a incógnita que eu quero. M1 é número? É. A1 é número? É. M2 é número? Não, senhor. M2 é a minha incógnita. Quanto vale M2? É o que ele está perguntando na letra A. Então, isso aqui é incógnita. Eu vou botar uma interrogação. É o que ele pede para eu resolver. A2. A2 eu conheço? Conheço. Então, eu boto aqui. Observe, eu tenho uma igualdade como só tem uma única incógnita. Só botar os números. M1. 6,3 vezes 10 elevado a menos 7. Isso é o M1. Vezes A1. Quem é A1? 7 metros por segundo ao quadrado. Vou botar as unidades para ficarem coladinho para vocês entenderem aqui, ó. M2, minha incógnita. A2. A2 ele diz que é 9. Bom, a gente sabe resolver isso tranquilamente, né? Daqui eu sei então que M2 igual a 6,3 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 7, dividido por 9. Quanto dá isso? 6,3 vezes 7, eu vou ver aqui na calculadora.
não sei, porque a gente não vai ficar fazendo isso aqui, né? Mas vai dar mais ou menos 42 por 9, 43, deve dar, deixa eu ver se eu vejo aqui quanto dá, deve dar mais ou menos 4,9 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Então essa massa, fazendo na calculadora, vai dar aproximadamente 4,9 vezes 10 elevado a menos 7, 4,9 vezes 10 elevado a menos 7. Qual é a unidade? Não esquecer a unidade, é massa, quilograma. Então, a letra A já morreu. Analisem, espera aí. A massa do 1 é 6 vezes 10 elevado a menos 7. A massa do 2 deu pouco menor. Se a massa é menor, a aceleração é maior, tá certo? A aceleração da 1 deu 7, mas a aceleração da 2 é 9. Esse problema tem grandes chances de eu ter acertado. Porque, realmente, se eu tivesse achado aqui essa massa 8, eu não ia aceitar. Por quê? Porque ela não pode ser uma massa maior do que essa outra que tem aceleração menor. Porque sempre o produto entre as massas vão ter que ser constante. Ok? Vamos partir para o outro item? Então, pessoal, vamos agora então para a letra B, né? O exercício na letra B pergunta o módulo da carga comum. Então, o que nós vamos fazer? Ó, pensei, caramba, o que eu vou fazer? Módulo da carga comum. As cargas são iguais, Q vezes Q, Q vai dar Q ao quadrado. Legal. Eu sei quanto vale esse K. Legal. Eu sei quanto vale a distância. Legal. Me falta F. Como é que eu vou calcular a F? Mas ele falou aqui no enunciado o seguinte, ó. A massa da primeira partícula vale 6,3 vezes 10 elevado a menos 7 quilogramas. 6,3 vezes 10 elevado a menos 7 quilogramas. E ele também informou que a aceleração da segunda partícula, ele diz assim, a aceleração inicial da primeira partícula é 7 metros por segundo. Ora, mas da segunda lei de Newton, eu sei que a força 1 é a massa 1 vezes a 1. A força 2 é a massa 2 vezes a 2. Mas eu tenho tudo a 1, que é essa força aqui, que as cargas estão fazendo entre elas. Então, como é que eu vou fazer isso? Ora, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou calcular essa força aqui, porque isso é a minha incógnita, isso eu conheço, isso eu conheço. Então, vamos lá. Quanto vale essa força? F é igual a M1 a 1. Da onde aparece isso? Segunda lei de Newton. Não pode esquecer, né, das 3 leis de Newton, porque elas vão ser usadas aí. E daí eu vejo que 42 mais 21, 44,1 vezes 10 elevado a menos 7 é a força. Agora eu vou para a parte elétrica. Vejam que aqui não está elétrica, aqui é mecânica. Como eu conheço a massa e a aceleração, posso descobrir a força. Então vou agora fazer o seguinte. Vou aplicar a eletrostática. A força, quanto é a força? 4,4,1 vezes 10 elevado a menos 7. É a força. Tem que ser igual. Tem que ser igual a K. K. 8,99 vezes 10 elevado a 9. Legal. A minha incógnita. Ele falou aí que as cargas são iguais. Q vezes Q. Q ao quadrado. Estou vendo que a única coisa que eu tenho que determinar aqui é o quê? Distância. Ah, a distância já está em metro, muito bom. 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 do metro, mas elevado ao quadrado. Veja, gente, aqui não tem outra coisa. Se eu errar agora daí em diante, eu vou errar em contas. Por quê? Número, a única incógnita. Vamos lá, vamos continuar. 44,1. Existe muita chance de errar nesses números, que são muitos números. É igual a 8,99 vezes 10 a nona, Q ao quadrado, dividido por esse número aqui. Esse número vai dar 10, elevado ao quadrado, né? Vai dar 10,24. 10,24 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui está aqui. Legal. Agora, o que eu tenho que fazer para calcular esse Q aqui? Ah, eu tenho que trazer esse cara multiplicando, já que ele está dividindo a incógnita,
e trazer esse cara dividindo, já que ele está multiplicando a incógnita. Então vamos fazer isso. 44,1 vezes 10 elevado a menos 7, está aqui desse lado. Vem esse multiplicando, 10,24 vezes 10 elevado a menos 6. Lembra que esse menos 6 apareceu quando eu peguei 10 a menos 3 e levei ao quadrado, multiplica os expoentes. 10 elevado a menos 6. E tem que dividir pela constante que está multiplicando a minha variável. Dividido por 8,99 vezes 10 elevado a nona. Quem é isso? Isso é o Q ao quadrado. Estava do lado de lá. Q ao quadrado. Agora, quem eu quero? Q ao quadrado. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Então, Q elevado ao quadrado igual. Esses números multiplicados todos, ele vai dar, na verdade, 50,2. Quando eu multiplicar isso aqui, for lá na calculadora, dá 44 vezes 10 dá 400 e pouco, dividido por 8 vai dar 50,2 vezes, olha a potência, ó. Potência vai ser, esse 10 elevado a 9 vai para cima. Então, 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 7, soma 9 com 7. Dá 10 elevado a menos, quanto? 16, né? Com 10 elevado a menos 6, dá 10 elevado a menos 22. Como é que eu faço? Mantém-se a base e multiplica, soma os expoentes. Daqui eu tenho então que Q, né? Q está ao quadrado, eu tenho que achar a raiz quadrada. Achar a raiz quadrada de 50,2 vezes 10 elevado a menos 22. O 10 elevado a menos 22 é fácil, porque raiz quadrada é como elevar um meio. Então isso aqui dá 10 elevado a 11. 50 dá 7 vezes 7, 49. A raiz de 50 dá aproximadamente. Então o que vai dar? Aproximadamente 47,09 ou 0,8 vezes 10 elevado a menos 11. Qual é a unidade? Não esquecer, o coulomb. E assim se encerra seu problema. Mas o que é importante? Não adianta eu saber fazer multiplicação, poder usar a máquina de calcular, não tem jeito. Se eu não compreender o que eu vou fazer, eu preciso da força para tirar a carga, já que eu tenho a distância e a constante, e a força eu fui lá na segunda lei de Newton, já que um problema me informa que tem uma aceleração no sistema, ok? E assim vocês acertariam o problema e tirariam nota 10. Olá pessoal, então, dando continuidade ao nosso trabalho de exercícios, práticas, vamos fazer o exercício desse livro que eu indiquei a vocês, o 6E. Agora nós vamos trabalhar mais com vetores, vetores paralelos, vetores fazendo 60 graus e vários vetores, né? Então temos que ter uma noção de análise vetorial. Beleza, o primeiro exercício, ele diz assim, ó, ele fala, a figura 10A, é essa figura aqui, tá? A figura 10A, as cargas Q1 e Q2 que se mantêm fixas e separadas por uma distância D. Elas se mantêm fixas e separadas por uma distância D de dado. Legal. Aí na letra A ele pergunta assim, qual é o módulo? O módulo é um número, o módulo do vetor. Qual é o módulo da força elétrica que atua sobre Q1? Então ele quer saber qual é a força que atua sobre Q1. Q1 atua sobre ela mesma? Não. Então, quem atua sobre a carga Q1 é a carga Q2. Se elas são iguais, aparecerá uma força elétrica para cima, aqui no caso, empurrando a Q1 para lá, que eu vou chamar de F1. Legal. Aí é mera aplicação de fórmula. É muito simples, né? Como é que eu sei? Que a força que atua F1, eu gosto sempre de repetir para a gente não esquecer, é aquele K, produto entre as cargas. Ora, as cargas são iguais, que ótimo. Q vezes Q, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Não se esqueçam que, às vezes, um problema simples de aplicação, as unidades poderiam estar em quilômetro, em centímetro, poderiam estar em coulomb, né, em milicoulomb, outras unidades quaisquer. Então, para a gente colocar nossas
fórmula aqui seria a força que ele está me pedindo, não é isso? Módulo da força elétrica em Q1. Então, K, 8,99. Em algumas situações vai usar como 9. Vezes 10 elevado a nona, vezes, aqui está, né, na unidade, Q1 vezes Q2, mas Q1 e Q2 são iguais. Q1 igual a 20 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado é 1,5 elevado ao quadrado. Bom, então é aplicação direta. Essa parte é fácil, né? Bom, F1 então igual. Vamos fazer essas contas todas. Aqui vai dar 8,99 vezes 10 elevado a nona. Olha, 20 vezes 20, 400, vezes 10 elevado a menos soma os expoentes, 12, 1,5 elevado ao quadrado dá 2,25, certo? Atuando essa conta aí, vamos ver quanto que vai dar. Ó, F1, então igual. Vamos ver aqui, fazer as contas para ver quanto que vai dar isso aqui. Esse número todo aí vai dar 1,6 newton. Porque, na verdade, olha o que vai acontecer. Vai simplificar aqui, quando eu fizer as contas, vai dar 1,6 newtons. Muito bem. Essa ficou realmente fácil, né? Porque era aplicação direta de fórmula. E aí as contas, vocês vão ver que quando fizer essas multiplicações aqui, divisões, vai dar uma coisa, e vocês vão fazer aquelas coisas de soma com potência de 10 elevado a um número negativo ou não. Tá ok? A segunda parte, letra B, é a mais difícil. Se ele perguntasse para a gente assim, qual é a direção e sentido dessa força aqui? A gente ia dizer, a direção é da linha que liga as duas cargas e o sentido pelo meu desenho é voltado para cima ou sentido do eixo dos Y, né? Para a gente poder, não há essa pergunta. A segunda etapa do problema pergunta assim, ó, dá um desenho que é essas mesmas cargas, agora, a carga Q1, a carga Q2, separadas por uma distância sempre centro a centro D, quando a gente coloca na mesma distância uma terceira carga aqui, Q3. A distância daqui aqui ele fala que é D, e a distância daqui aqui também ele fala que é D, que ele chama de figura B. Figura B. Muito bom. Então vamos ler o que ele está dizendo para a gente poder saber o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu faça o seguinte. Na letra B, ele diz assim, uma terceira carga Q3 também de 20 microcoulombs. Então Q3 também vale 20 microcoulombs. Uma terceira carga Q3 é trazida e colocada como mostra a figura, essa figura B, que ele chama de 10B. Qual é agora o módulo da força elétrica que age em Q1? Muito cuidado agora. Agora que vamos ter cuidado. Por quê? Ele quer agora saber qual é a força na Q1, mas agora tem a Q1, a Q2 e a Q3. Então essa Q3 também vai exercer uma força aqui e essa Q2 também. O que vai acontecer então? Ó, Q3 e Q1 são iguais, então vai haver uma repulsão da carga. Eu sempre tenho que localizar em cima de qual carga ele quer a força. Daqui a pouco nós vamos estudar o campo elétrico, aí já não vai depender da carga, vai depender só do lugar onde ela está. Q3 não empurra para cá a carga Q1? Então eu vou dizer que tem um vetor aqui, que é essa força aqui, eu vou chamar de F, que a carga 3 exerce em 1. Vou botar F31. Muito bem. E essa carga 2 também não exerce? Eu vou apagar um pouco aqui, não vou deixar para vocês. E a carga, que o quadro é pequeno, né? A carga 2, vou colocar até aqui em cima, vai empurrar aqui também essa aqui para cima, não vai? Com o mesmo módulo, o mesmo tamanho, porque a distância é a mesma e as cargas são a mesma. Eu vou chamar essa força aqui de F, que a carga 2 exerce na 1. Legal? Bom,
que eu tenho então? Olha o que eu tenho que saber. Eu tenho que saber que a resultante, vou fazer o redesenho de novo aqui para não confundir a vida de vocês. Ó, vou pegar só a carga 3, 1, e eu tenho um vetor vindo para cá, um outro vetor indo para cima. Como é que eu calculo a resultante? Pela extremidade de um vetor, eu tiro uma paralela ao outro. Tiro uma paralela àquele ali. E pela extremidade do outro, eu tiro uma paralela ao primeiro. O vetor resultante é o vetor que parte daqui e vai até ali. Esse sim que é o vetor resultante, que é a soma vetorial da F2, 1 mais a F3, 1. Então, meu problema agora passou a descobrir quanto vai dar esse negócio aqui. Mas aí o que eu vou fazer? Agora não é 90 graus, percebam que não é. Isso aqui não é um triângulo equilátero? D. Se é um triângulo equilátero, quanto vale esse ângulo aqui? Já sei que vocês acertaram, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo soma 180, os três são iguais, esse ângulo é 60. Esse ângulo aqui também é 60, porque eles são opostos pelo vértice. Então eu sei que esse ângulo aqui também vale 60 graus. Fiquei com um problema que é o seguinte: lembra da minha primeira aula? A resultante ao quadrado, que é essa aqui, é igual a uma das forças ao quadrado, que é a F2, 1 elevado ao quadrado, mais a outra força F3, 1 elevado ao quadrado, mais duas vezes o produto entre as forças, vezes o cosseno do ângulo formado entre as forças. Eu podia também fazer decomposição em vetores, mas aqui eu acho mais interessante a gente aplicar isso, que é a lei dos senos invertidos. Muito simples. Mas Xavier, quanto vale? Eu vou ter que calcular a força de 2 em 1. Não, o primeiro problema eu já sei. Força de 2 em 1 deu 1,6. Xavier, mas peraí. Então eu tenho que calcular da 3. Mas veja o seguinte, a 3 tem a mesma carga da 2 e da 1. E, além disso, o que eu tenho? A mesma distância. Então, o módulo das forças são iguais. Então, o módulo de F2, 1 é igual ao F de 3, 1, que é o que eu já resolvi no problema anterior, 1,6 newtons. Então, basta aplicar lá. Qual seria o módulo da resultante? R2 vale, fazendo continha só, né? Já está fugindo da física. 1,6 elevado ao quadrado, mais, de novo, 1,6 é 1,6. Vida, a gente comete erros, então tem que tomar muita atenção. 1,6 também ao quadrado. Estou aqui, 1,6 ao quadrado, mais 1,6 ao quadrado, mais 2 vezes 1,6 vezes 1,6 vezes... Quanto é o cosseno? É o cosseno de 60. Cosseno de... caramba, cara, o professor não deu quanto é cosseno de 60, mas ele não tem que dar, a gente tem que saber. Cosseno de 60 vale quanto? Quem acertou? Meio. Muito bem. Olha o que deu. R ao quadrado é igual 1,6 mais 1, aqui eu não posso simplificar esse 1 meio aqui, que vai dar, que é o cosseno de 60, eu não posso simplificar esse 2 com esse. Sobrou 1,6 vezes 1,6, que também é 1,6 ao quadrado. Então eu tenho 3 vezes 1,6 ao quadrado. Eu estou fazendo a minha matemática, se você quiser trabalhar, você quadra 1,6, quadra 1,6, quadra 1,6 e depois vai ter que achar a raiz. Mas olha só, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então eu posso dizer que é 3 vezes 1,6 elevado ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu fiquei com esses quadrados. Então como é que eu acho o R agora? Eu aplico a raiz quadrada dos dois lados, né? Aplico a raiz quadrada aqui, aplico a raiz quadrada do lado de lá. O que sobrou? Quando eu achar a raiz quadrada de R ao quadrado, dá R. Não é? Eu teria que achar a raiz quadrada de tudo isso aqui. Mas quando eu achar a raiz quadrada de 1,6 ao quadrado, dá 1,6. Mas esse 3 aqui ficou lá dentro do radical. Raiz de 3.
Então, a resultante, tá certo, Xavier? Terminou? Não. Até posso escrever aqui, mas quando eu der a resposta do professor, eu tenho que colocar a unidade Newton. E assim a gente resolveu o problema. Enquanto aqui a força é de 1,6 Newton, quando eu colocar uma terceira, a resultante deu 1,6 vezes raiz de 3 newtons. Ok? Não tenha dificuldade. As contas vocês vão ter que treinar em casa, saber todas as operações. Ó, é importante também saber os cossenos. Lembra do meu primeiro, quando eu comecei lá a aula no início? Falei dos senos e cossenos. Ok? Vamos partir para o próximo? Então, alô pessoal, voltamos aqui para fazer mais esse exercício aqui, que é desse livro aqui, ó, Eletromagnetismo, Fundamento da Física 3, Halley de Resnick, é o exercício 13P, esse P de propósito. E ele diz assim, ó, duas cargas fixas, aí, estou fazendo um desenho aqui, ó, ele diz que Q1 vale, né, duas cargas fixas, T1 vale 1 microcoulomb, e Q2 menos 3 microcoulombs, Estão separadas por uma distância de 10 centímetros. Cuidado, olha aqui, ó, aquilo que eu falei. Aqui tem que estar no sistema internacional, tem que estar em metro, 10 centímetros. Onde devemos localizar uma terceira carga para que nenhuma força atue sobre ela. Isso aí vocês vão entrar de gaiato. E olha só. Aonde eu devo colocar uma carga? Preste atenção. Vamos fazer, eu vou ficar pensando. Agora estou só pensando, é o Xavier pensando. Se eu colocar uma carga fora daqui da linha, nunca a resultante vai dar zero. Por quê? Vai ter uma força para lá, outra para cá, vai dar uma resultante, nunca vai dar zero. Então eu já sei que essa nova terceira carga deve ser colocada na mesma direção, ou seja, na mesma linha que liga as duas cargas. Mas agora, nessa situação, tem três situações. Eu tenho, ou eu coloco a carga aqui mais próximo dessa, ou eu coloco a carga aqui no meio, ou eu coloco a carga mais próximo dessa. Qual que vocês fariam? Lembra que o enunciado, está aí na tela de vocês, diz o seguinte, ó, as duas cargas estão separadas por essa distância, onde devemos colocar uma terceira carga para que nenhuma força atue sobre ela, nenhuma força atue sobre a carga 3. O que vocês acharam? Então vamos lá, eu não sei o que vou fazer, mas eu sei o seguinte, se eu colocar essa carga no meio, vamos fazer bem pequenininho aqui para não atrapalhar o problema, vamos colocar aqui entre elas, né? Colocar aqui assim, coloquei a carga assim, achei que era ali. Se eu botar uma carga positiva aqui, positivo com positivo vai repelir essa para lá, né? A Q1 vai repelir aquela. Mas se ela é positiva, com esse negativo também vai. Nunca isso aqui vai ficar em equilíbrio. Na verdade, essa carga vai andar para lá. Não é verdade? Onde eu posso colocar então? Então eu posso colocar aqui. Posso colocar aqui. Legal. Vejam, eu estou desenhando o meu pensamento. Eu estou pensando. Se eu colocar uma carga aqui, vamos supor que ela seja positiva. Se ela for positiva, ela vai ser atraída por essa aqui. Show. Ótimo. E oba, positiva, ela vai ser repelida por aquela ali. Show. Ali pode. Aí é que vocês iam tomar uma pernada que só que Deus sabia qual era. Porque olha só. Observe que essa carga tem módulo 3 micro e essa carga tem módulo 1. Não tem como uma carga de módulo 1, porque as forças têm que ser iguais para ela ficar em equilíbrio. Não tem como a carga de módulo 1 mais distante fazer a mesma força que uma carga de módulo 3 mais perto, já que é proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, essa situação aqui é uma aberração, eu não colocaria ali. E aí, inclusive, vai dar certo. Então, onde eu devo colocar essa carga? Viu? A análise merece uma análise aqui, né? Eu vou colocar essa carga Q3 aqui. Q3. Aí, o que eu vou ver? Espera aí, eu vou supor que essa Q3 é positiva, não tem problema nenhum. Se fosse negativo, só inverter os sinais. Ó, essa carga mais aqui vai empurrar a Q3 para cá. Que eu vou chamar de uma força que a carga 1 faz em cima da 3. Legal. Já essa outra aqui vai fazer o quê? Vai chupar, vai
atrair. Vai atrair a carga Q3 com uma força para lá, que eu vou chamar da força que a carga 2 faz em cima da 3. Muito bem. Porque qual é a condição do problema? A condição do problema é que a carga 3 fique em equilíbrio. Quanto ela tem que valer? Para que ela valha uma quantidade necessária, a soma tem que ser 0. Pronto, tá bom. Por enquanto parece que eu vou resolver o exercício. Vamos ver, que eu fiquei com dúvida aqui. Primeira coisa, essas cargas Q3, ele pergunta quanto que ela é? Voltei a anunciado. Aí eu pergunto lá no anunciado, ó. Ele quer saber onde devemos colocar uma terceira carga para que nenhuma força atue sobre ela. Poxa, eu não sei, cara, eu vou armar isso, porque eu não sei o que vai dar. Então eu vou tentar escrever essas duas forças e vou igualar seus módulos. Vamos lá. Mas para isso, veja o seguinte. Essa carga aqui, Q3, qual é a distância dela até a carga Q1? Essa distância aqui. Qual é a distância? Vocês sabem? Não, vou chamar de x. Ah, mas agora é o seguinte, se eu quiser, eu preciso, por que eu estou trabalhando com isso? Eu preciso descobrir que distância é essa, porque a força vai com o quadrado da distância. E essa aqui? Ah, essa outra carga aqui, ó, se eu quiser saber qual é a distância que ela está da carga 3, quanto é? Espera aí, D mais esse x aqui que eu inventei. D mais x. Ih, Xavier, vai dar uma confusão isso, mas vamos tentar ver o que vai dar, né? O que eu sei? Eu sei que, pela teoria, a força que a carga 2 faz nessa carguinha que eu coloquei ali, 3, tem que ser igual em módulo à força que a carga 1 faz na 3. Isso é verdade. Bom, vamos escrever? Bom, força que a 2 faz na 3 vai ser K, produto entre as cargas 2 e 3, vou fazer assim, porque para a gente entender, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância da carga 2 até a carga 3? Carga 2 até a carga 3. Ah, é aquele que ele chamou de D, que eu ainda não estou colocando o número, mas o que eu tive que colocar é X. Ih, Xavier, eu jamais faria isso. Claro, se você não tiver feito uma vez na vida, você não faz isso. Mas você tem que localizar a carga. Aí eu não sei o que vai dar, tomara que simplificasse. Mas qual é a pergunta mesmo? Eu volto à pergunta. A pergunta é, onde devemos localizar uma terceira carga para que nenhuma... Ah, então, na verdade, eu estou introduzindo a incógnita. Onde? X da carga 1. Muito bem. Voltamos a cá. Essa aqui é a força que a 2 faz na 3. Ela tem que ser igual... ao mesmo K. Por que eu fui escrevendo? Porque eu já vi que vai ter alguns cancelamentos aí, né? Ó, quem é 1 com 3? A carga Q1 faz em cima da carga Q3. Eu ainda não coloquei valores, mas ele diz que tem valores. Dividido pela distância. Ih, me enrolei. Qual é a distância da carga 1 até a carga 3? É essa distância aqui, não é? É x, que é a minha incógnita. Vai ser só x, Xavier? Você está errando. Não, claro, não se esqueça que é inverso do quadrado da distância. Ó, dê uma olhada, espera aí. Eu posso cancelar esse K aqui, não posso? Tem K dos dois lados? Posso. Cancelei K com K. Ora, a carga Q3 tem nesse membro, no primeiro membro, tem nesse membro, no segundo membro. Posso cancelar ela também. Cancelar, galera, cuidado com o vocabulário corriqueiro. Cancelar significa dividir os dois lados por K e dividir os dois lados por Q3. Opa, tá ficando legal, porque preste atenção. Conheço Q2? Conheço, ele falou. 3, eu vou trabalhar com um módulo. Conheço D? Conheço. Mesmo em centímetros, ele falou que é 10. Conheço X? Não, é a minha pergunta. Conheço Q1? Conheço. Conheço X? Não, é a incógnita. Beleza! Meu problema vai passar a ser resolver isso aí. O que sobrou? Eu vou colocar ali naquele cantinho. Implica, então, que é o seguinte, só para a gente saber o que está acontecendo. Sobrou Q2, que é um número, dividido por D mais x ao quadrado,
que é aquele membro com os seus cancelamentos, tem que ser igual a Q1 sobre X2. Ih, tô ferrado. Não sei o que fazer. O que eu faço aí? Bom, posso achar a raiz quadrada dos dois lados. Ah, mas eu também posso elevar isso aqui ao quadrado. Mas eu acho que uma das coisas que eu posso fazer é achar a raiz quadrada dos dois lados. Ou fazer assim, ó. Como a gente está aprendendo, né? A gente multiplica os meios e multiplica os extremos. Só para enrolar um pouco, mas na verdade a gente vai ter que ver o que vai fazer. Então ficou assim, ó. Q2 que multiplica x ao quadrado, que é isso vezes isso, tem que ser igual a Q1 que multiplica d mais x elevado ao quadrado. Muito bem. Aí agora o que eu faço? Olha, pode-se fazer várias coisas. Eu podia dizer que isso aqui é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí mais complicação. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu aplico a raiz quadrada desse lado e aplico a raiz quadrada desse lado. Quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de Q2. Depois eu ponho aqueles números, vou ver o que vai dar. Qual é a raiz quadrada de X2? É X. Tem que ser igual raiz quadrada de Q1, que multiplica d mais x ao quadrado raiz, d mais x. Ora, o que eu fiz foi transformar uma coisa de ordem 2 para uma coisa de ordem 1, mas tem um erro aí. Toda vez que eu faço isso, eu posso tirar uma resposta, mas nesse caso aqui, vai sair certinho ou vai aparecer uma resposta. Aí, vamos botar os números? Vamos, olha só. Raiz quadrada, eu não sei como é que vocês trabalham, mas vamos lá. A matemática aqui é diferente, né? Raiz quadrada de Q2 vezes x igual a raiz quadrada de Q1 vezes d, ó, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, mais raiz quadrada de Q1 vezes x. Tá certo? Muito bem. Olha, eu tenho que agrupar x, né? Ó, eu vou mandar o x subtraindo, esse cara aqui subtraindo para o lado de cá, e vou deixar o que eu tenho, conheço ali como... Vamos botar os números para ver. Então, vamos colocar o número. Ó, raiz quadrada de Q2. Quanto vale Q2 no nosso problema? 3. Não é menos 3, porque eu estou trabalhando com módulo. Vezes x tem que ser igual. Raiz quadrada de Q1. Quanto é Q1? 1. É uma maravilha. Raiz quadrada de 1 é 1. Vezes d. Mas d é um número, não é? Vou colocar logo d aqui. Quanto vale d? Vale 10? Não. D vale 0,1 metro. Não vai esquecer, tá? Mais raiz quadrada de Q1 de novo. Mas raiz quadrada de Q1 é 1. É 1 vezes x. Raiz quadrada de 1, 1, né? Bom, muito tranquilo. Parece, né? Veja, eu estou fazendo as contas inteiras, mas se no meio do caminho vocês quiserem cortar algumas coisas com rapidez, vai também, não tem problema nenhum. O que é que sobrou para a gente aqui, ó? Raiz de 3 vezes x. Esse pedaço aqui. 1 vezes 0,1, que é 0,1. X, né? 0,1 mais x. Bom, isso eu sei fazer, equação do primeiro grau. Mando essa bichinha para o lado de cá, subtraindo, fica r raiz cúbica de 3x menos x igual a 0,1. Bom, bota o x em evidência. Então ficou aqui raiz de 3 menos 1. Olá, pessoal! Vocês não sabem, vou contar rapidinho para não atrapalhar vocês, mas houve um acidente que o meu HD acabou. O HD acabou, eu fui correndo, tomei um banho, botei essa roupa nova aqui, olha só que roupa bacana. Yellow! Então agora vamos continuar esse exercício aqui. Bem, observe o seguinte, a gente estava no finalzinho dele. Só para recapitular, né, a gente botou, queria saber onde é que eu coloco a carga, a gente viu que o lugar mais correto seria aqui,
por causa da situação de equilíbrio. O que é equilíbrio? Primeira lei de Newton, somatório das forças tem que dar zero. Aí eu cliquei essa ideia que para que o somatório das forças valha zero, as forças têm que ter o mesmo módulo. Aí fiz as continhas, fiz as simplificações pertinentes e tal. Aí no finalzinho fiquei com isso aqui. Poxa, isso é muito simples, acabou o problema, né? O que eu devo fazer agora? Ora, se x é esse vezes isso dá aquilo, implica então que x igual àquele 0,1 dividido por... Mas raiz de 3, vou escrever aqui assim, ó, para vocês não esquecerem, ó, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Claro que a gente acaba sabendo de cabeça. Então, 1,7 menos 1, que é esse termo que foi dividindo. Daí implica que 0,1 dividido por 1,7 menos 1 por 0,7, isso dá aproximadamente 0,14. Mas 0,14 o que, Xavier? Você está maluco, se deixar assim o professor vai dar zero. Claro que eu estou trabalhando no sistema internacional, é método. Ou se você quiser sofisticar, diz x, que é a distância que você colocou por escrito, vale 0,14 metros, são simplesmente 14 centímetros. Ok? Aí, no próprio exercício, né, você vai ver que se você não colocar a carga aqui em outro qualquer lugar, ela não ficaria ali. Legal? E assim a gente encerra esse exercício 13P. Muito bem, pessoal, dando continuidade ainda aos exercícios, vamos pegar aqui agora o exercício 15P, lembrando que tem o nome do livro aí na página para vocês darem uma olhadinha. O exercício 15P, observe aí que vocês vão ler, diz assim, ó: duas cargas pontuais livres, mais Q e mais 4 Qs, estão afastadas por uma distância L. Você parece bastante a ideia, né? O que vai acontecer é que a gente vai usar essas ideias, mas usar ou a cinemática ou a dinâmica, né? Uma parte da física, talvez sempre da mecânica. Uma terceira carga é então colocada de tal modo que todo o sistema fique em equilíbrio. Preste atenção nisso, todo o sistema fica em equilíbrio. A dica está nas frases que parecem fora do contexto, né? Então ele diz que todo o sistema fica em equilíbrio. Letra A, determine a posição, o módulo e o sinal da carga que você vai colocar dessa terceira carga. E a letra B, mostre que o equilíbrio é instável. O que é um equilíbrio estável, instável e indiferente? Uma revisãozinha. O equilíbrio é estável quando você dá um leve movimento na partícula e ela retorna para o mesmo ponto. O equilíbrio é instável quando, ao dar qualquer deslocamento na partícula, ela não volta ao ponto que estava, ponto de equilíbrio. E o indiferente é aquele que tanto faz, em qualquer lugar ela se comporta como se estivesse no mesmo ponto de equilíbrio. Então vamos lá. Olha, o que eu tenho a dizer para vocês? Vou fazer um desenho. São duas cargas pontuais livres. Então eu vou botar aqui, ó, uma carga Q1 com uma distância de centro a centro D, uma carga Q2. Depois de ver se tem número, se não tem número. Só que ele me informa que esta Q1 ela vale Q mais Q. Ele fala isso para dizer que é positiva. E a carga Q2 vale mais 4 Qs. Então, pelo jeito, elas têm sempre o mesmo sinal. Tranquilo. Estão afastadas por uma distância L. Às vezes chama de D. Aí ele perguntar aqui é o seguinte: uma terceira carga é, então, colocada de tal modo que todo o sistema fique em equilíbrio. Então, ele quer pegar uma terceira carga que chamaremos de Q3 e colocar de tal modo que todo o sistema fique em equilíbrio. Vamos pensar de novo como aquele. Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui, o que vai acontecer? Não vou desenhar, não. Carga mais vai dar repulsão nela para lá, se ela for positiva. Carga mais vai dar repulsão, ela iria para lá. Se eu colocar ali, de novo, essa carga mais vai dar repulsão, essa carga mais vai dar repulsão. Não ia ficar ali, mas tem um problema de carga ainda. Então, provavelmente, ou quase com certeza, ela tem que estar aqui. Agora, pergunto, Xavier, você vai colocar onde? Mais próximo da carga 4Q ou mais próximo da carga Q? Mas lembra o seguinte,
A força, ela é diretamente proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quem tiver mais distante para fazer a mesma força, que a gente vai ter que ter um equilíbrio, tem que estar mais perto quem tiver menor carga do que quem tem maior carga. Então, provavelmente ela está um pouco mais próximo, provavelmente não, com certeza, da carga Q. Ótimo. E vai ter equilíbrio? Vamos ver se vai ter. Vamos ver se vai ter. Se não tiver, ora, vamos pensar. Se essa carga aqui Q, agora vamos pensar, se ela for positiva, o que vai acontecer? Essa aqui vai repelir, essa aqui também vai repelir e ela vai ficar assim. Legal. Se ela for negativa, negativa é a mesma coisa, né? Ela vai ser atraída por essa e atraída por aquela e vai ficar aqui. Mas ele pergunta aí, quando é que o equilíbrio esse equilíbrio é instável ou estável? Olha, se eu afastar um pouquinho para cá, eu diminuo a distância aqui, como é com o quadrado da distância, essa repulsão vai ficar maior. Se eu chegar um pouquinho para lá, como vai com o quadrado inverso do quadrado da distância, essa força aqui vai ficar maior. Então, quando eu jogar ela para um lado, ela vai sair daí plenamente, né? Sendo que por atração. Ótimo. Aí, o que ele fala? A distância D determina a posição. Vamos chamar a posição da carga aqui, de novo, de X, para variar. X. Ora, para que essa carga fique em equilíbrio, o que tem que acontecer? A força de repulsão para cá, que eu vou chamar de F, muito igual, né, Xavier? É, muito igual. F1 em cima da Q, né? F1Q, só para a gente se ligar. E uma repulsão daquela em cima dessa, se ela for positiva, para cá. É a F2Q. Mas se essa carga for negativa, essa atrai e aquela repele, que é o sinal dessa carga, né? Lembra que ela tem essa carga, ele quer saber que prove que o equilíbrio é instável. Para ele que seja um equilíbrio estável, quando essa carga, depois eu vou botar o sinal no final, for negativa, o que vai acontecer? Quando eu trouxer um pouquinho para cá, essa força de atração aumenta em relação àquela e ela anda para cá, né? Já que se ela for positiva, o que vai acontecer? Ela vai ser puxada para lá, essa vai fazer repulsão, essa vai diminuir a repulsão, ela vai voltar, vai ficar fazendo assim, ó. Muito bem. Mas se ele está falando que existe um equilíbrio, quando é que há o equilíbrio? O equilíbrio implica que o somatório das forças, um somatório das forças valha 0, não é? Legal. Mas quais são as forças? Então, para que elas valham 0, os módulos têm que ser iguais. Então, a F2Q tem que ter o mesmo valor da F1Q. Vamos colocar isso aqui em termos da expressão de força. Bom, quem é a F2Q? A F2Q é a constante eletrostática. Q1 é Q, show de bola. Q2, Q2 aqui, lembra, hein? A força é entre essas duas cargas aqui, essa carga Q e essa carga. Então, essa aqui é Q vezes o Q', vou chamar de Q', gente, para não confundir com a Q que já existe, tá? Dividido pela distância ao quadrado, a distância é x elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual a o mesmo K. E agora, a força é entre a Q' e a de 4K, 4Qs. Então, 4Qs vezes Q', dividido por essa distância aqui. Qual é a distância agora entre a carga Q2 e a carga Q'? É essa aqui, ó. Tudo é L, isso é X. Quanto vale esse pedacinho aqui? Então, esse pedacinho vale L menos X. Então, aqui entra L menos X, lembrando que é elevado ao quadrado. Olha, só você dar uma olhadinha que tem a opção de simplificações aqui, né? Aqui tem Q', então eu vou mandar Q' desse membro com esse. O que eu fiz foi dividir membro a membro por Q', não se esqueçam, né? Ora, aqui tem K, a constante eletrostática. Eu vou mandar o K embora com esse K, dividindo membro a membro por K. E tem também o Q. Se eu simplificar esse Q aqui com esse Q.
Olha o que está sobrando para a gente. Vamos mais para lá. Implica, então, que o que sobrou do lado de cá? 1 sobre x ao quadrado. O que sobrou do lado de lá? 4 sobre L menos x ao quadrado. Bom, eu enquanto professor de física, eu terminaria a física aqui. Se tivesse um professor de matemática agora, ele ia entrar aqui para tentar resolver isso. Mas o que eu vou fazer? Olha, ou eu acho raiz quadrada de tudo, ou eu faço cruzado. Vamos fazer cruzado aqui para depois achar raiz quadrada. Vou fazer assim, ó, multiplicar esse por esse e esse por esse. Show? O que ficaria? Olha, 4 vezes x2, 4 vezes x2 é igual. Mas tem alguma coisa tá errada aqui, porque olha só, tá vendo? Já ia cometendo erro. O que eu fiz com esse Q' aqui? Q' foi que? Foi, tá certo sim, viu? Estava tentando ver se tinha algum erro. Uma vez L menos x elevado ao quadrado. Olha que coisa maravilhosa, tudo é quadrado, então tá legal. Quanto é L? Ele falou quanto é L no nosso problema? Ele fala apenas uma distância L, então a sua resposta vai ser em função dessa distância L. O que eu posso fazer? Veja, ó, tudo é quadrado perfeito, tá bonitinho, então se eu achar a raiz quadrada, aplicar a raiz quadrada do lado de cá e a raiz quadrada do lado de lá, o que vai dar? Ó, raiz de 4, 2, raiz de x ao quadrado, x. É igual. Raiz de 1, não preciso se preocupar. Raiz disso é L menos x. Ora, eu preciso saber quanto vale x em função de L. Então, vamos explicitar o x. Legal. Mandando o x para o lado de cá, fica então 3 vezes x, né? Aqui é menos x, vem para cá com mais x, 2x mais x, 3x, igual ao L. L o que é? A distância que ele falou. Daqui implica que a distância x que eu vou colocar a carga é L sobre 3. Pode colocar a unidade? Pode, mas agora não tem unidade nenhuma aqui, eu não tenho certeza se é sistema internacional, então posso deixar assim. Qual seria a resposta que eu colocaria? Eu vou colocar a carga, uma distância L, que é o total sobre 3, da carga Q1. Ou, como aqui é L sobre 3, aqui são 2L sobre 3. Ou eu vou colocar a carga, uma distância da carga Q2, que é igual a 2L sobre 3. A primeira parte do problema já foi feita. Pronto. Mas ele pergunta também qual é a carga. A carga a gente já viu o seguinte, é por análise. Ó. Se ela for positiva, quando eu empurrar um pouquinho para lá, essa repulsão aumenta, mas essa repulsão diminui, mas essa aumenta, e joga ela de volta. Se eu trouxer ela um pouquinho para cá, essa repulsão aumenta e aquela diminui, ela manda de volta. Se ela for positiva, ela ia ficar assim, ó, para aqui, para aqui. Se ela for negativa, não. Se ela for negativa, quando eu colocar uma carga negativa aqui, ela vai ser atraída por essa, né? E ao mesmo tempo vai ser atraída por aquela. Mas quando eu puxar essa para cá, o que vai acontecer? Essa força aqui vai ficar maior e ela vai continuar sendo atraída para cá, ok? Então a carga é negativa, carga menor que zero, a uma distância L sobre 3. O que ele perguntou? A posição, L sobre 3. O módulo da carga. Ai, caramba, o módulo da carga, o cara me complicou. E o sinal da terceira carga. Eu já matei a letra B. A letra B perguntava que o equilíbrio instável. Então ele é instável. Para ver. Falta o que aí agora? Um módulo da carga, não sei. Mas ele falou, a distância eu descobri. O que me falta? Caramba, me falta qual é o valor dessa carga. Meu Deus, mas ele quer saber o seguinte, ele diz que todo o sistema está em equilíbrio. Todo quer dizer, tanto faz, Q1, Q' ou Q2 estarão em equilíbrio. O que eu vou fazer? Quase outro exercício, né? A pergunta agora aqui que eu estou indo para aqui é o seguinte, quanto vale essa carga que eu chamei de Q'? Quanto vale? Não é? Tá, legal. Quanto vale Q'? Meu Deus, o que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer o mesmo problema na carga Q1. Então eu vou pegar a carga Q1, vou botar ela aqui só para a gente olhar para ela, botar a carga Q1 e vou fazer assim, ó.
Essa carga aqui, né, que é a quelinha, ela é negativa, vai puxar essa aqui para lá. Legal. É a força que a quelinha faz na Q1. Aí aquela lá, né? A negativo com positivo. Ora, não, então não é na Q1. O que vai acontecer? Com a Q2, com essa aqui que é negativa, vão se atrair e vão se atrair. Então haverá uma outra atração para cá. Aqui seria a carga 4Q, que eu chamei de Q2, né? Isso não vai alterar o problema. E aqui seria a força que Q' faz em cima da carga Q1. Ah, muito fácil. De novo, ó. Equilíbrio. A força que a carga Q1 exerce na carga Q' tem que ter o mesmo valor da força em módulo que a carga Q' exerce na carga Q2. Pronto, vou escrever isso. Vai ficar muito parecido com aquilo, mas só que agora, nesse problema, eu já conheço a distância em função do L. A força que Q faz em cima de Q' seria K, constante eletrostática, produto entre essas duas forças aqui, que é Q1 vezes a Q'. Qual é a incógnita desse problema? Vou fazer uma interrogaçãozinha aqui. É o Q', que foi a carga que eu coloquei lá, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? X, x ao quadrado. Ótimo. Igual K, produto entre as cargas. Quem com quem? Essa com essa. Cuidado, hein? Agora eu estou estudando a força que essa carga aqui, quem eu estou estudando? É a carga Q1. Então aqui eu tenho que ver qual é a força que essa carga Q' exerce na Q1 e qual é que a força Q2 exerce na Q1. Então é Q1, Q2, para a gente não cometer um erro, não é isso? Bom, continuando aqui. A Q1 é essa aqui. Não sei se está confuso. Essa carga é a Q1, essa é a Q'. Eu estou estudando essa aqui. Então, força entre Q' e Q1. Força entre Q' e Q1. Quanto vale que ele falou? A Q1 vale Q. Então, posso tirar daqui e colocar Q. Q1 igual a Q. Bom, para a gente entender o que está acontecendo melhor, vou apagar aqui tudo para fazer direitinho. Ó. Eu quero estudar a força que é a carga Q1 exerce na carga Q', ou que a Q' exerce na Q1. Então é Q, carga Q, que é a carga Q1, essa aqui, vezes a Q', E do lado de lá, quanto que aquela carga exerce em cima da Q1, porque a Q1 não pode se mover também, tem que estar o sistema todo em equilíbrio. Que a carga Q1, que é Q, vezes a carga Q2, que são 4 vezes o Q, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância da carga Q2 à carga Q1? Né? Porque eu estou estudando o equilíbrio aqui, ó. Qual é a distância? É L, L ao quadrado. Muito bem. E agora, vamos achar aqui quem eu quero. Quem é que eu quero aqui, na verdade? Olha, olhando só esse cantinho aqui, já dá para ver que eu posso simplificar de novo K com K. Por isso que às vezes é bom não botar o número, não é? Ó, quem é que ele pergunta quanto vale? Q', que está aqui, ótimo. Mas eu ainda posso cancelar esse Q com esse Q. O que é que está nos sobrando? Vejam, ó. Ficou assim. Q', vai sobrar aqui, dividido por x2. Mas x não é L sobre 3? Então eu já posso botar aqui, ó. L sobre 3. Para economizar quadro, galera, senão o quadro não vai dar. Elevado ao quadrado tem que ser igual. Aquele K foi embora aqui, a 4Q dividido por L ao quadrado. Olha que está vendo o que vai acontecer? Eu vou escrever o Q' em função de Q. Muito bom. O que eu tenho que fazer aqui? Exercer aqui esses quadrados aqui, ou achar as raízes quadradas, né? Muito bem. Eu vou fazer assim, ó. O que é L sobre 3 ao quadrado? Então é Q'. Cuidado que às vezes a gente pega a matemática e complica a vida demais. Né?
L ao quadrado sobre 9, não é? Quadrado de L sobre 3. Tem que ser igual a 4Qs, aqui fica apenas L ao quadrado. Ora, que beleza! Tem L ao quadrado aqui e tem L ao quadrado aqui. Ora, como é que eu faço? Mantém, aí você escolhe, né? Eu posso fazer assim, ó, mandar aquele para lá multiplicando, porque o Q' ficaria sozinho aqui, fica Q' igual. Isso aqui, Q' está sendo dividido por 1/9, então ficaria Q' igual a 4Qs vezes 1/9, vezes 1/9 é sobre 9. Então, a carga que eu tenho que colocar aqui, ela tem que ser 4/9 da carga Q, que é a unidade de referência de cada uma, ok? Eu vou botar um CQD aqui, que significa como queria demonstrar. Demonstrando, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, beleza. Mas o que é importante da física é que o somatório das forças é igual a zero e o somatório aqui das forças também é igual a zero. Então, pessoal, para a gente ir agora quase terminando nossa aula, vamos fazer algumas perguntas que podem acontecer também, que é o seguinte, que é o exercício, a questão número 3. Nesse livro tem uma parte que são só de questões. Uma questão número 3, tá? Que são simples, né? São simples, mas importantes para a gente entender. Ó, essa questão número 3 diz o seguinte... Questão número 3. Uma barra carregada atrai pequenos pedaços de pó de cortiça seca. Ó, você chegou uma barra carregada, ela atraiu a cortiça seca. Após tocarem a mesma, são vigorosamente repelidas. Explique o fenômeno. Ora, o fenômeno é esse, ó. Você pegou, né? Você tinha lá, tipo aquela minha experiência inicial. Você tinha uma barra, vamos colocar a barra positiva. Barra positiva. E você tinha os pedaços de cortiças aqui. Quando você aproxima a barra positiva, os negativos ficam mais próximos aqui e os positivos ficam mais longos. Mas a carga negativa atrai aqui. Então, há uma atração. Ótimo. Assim que toca, o que vai acontecer? Vai haver uma eletrização por contato. E a carga positiva desse bastão vai passar para a cortiça. Então ficaria o bastão positivo e a cortiça também positiva. Ora, se ambos são positivos, o que vai acontecer? A cortiça vai ser repelida para lá e o bastão vai ser repelido para cá. E a gente explica o problema que é, eu vou ler de novo para vocês entenderem, mas vai estar aí na página. Ó, uma barra carregada atrai pequenos pedaços de pó de cortiça seca, que, após tocarem a mesma, tocar a barra, são violentamente repelidas. Explico o que aconteceu. Você pegou a barra, aqui as cargas negativas estão mais próximas, ela foi atraída, foi atração. Aí ela tocou, cargas por contato passaram para a cortiça e aí houve a repulsão. Ok? Essa seria uma questão número 3. A questão número 15... A questão número 15 diz assim, ó, essa é a questão número 3 e essa é a questão número 15. Ó, a questão número 15 diz assim, a força elétrica que uma carga exerce sobre a outra se altera ao aproximarmos dela uma terceira carga? Uma pergunta muito boa. Ela está perguntando o seguinte, eu tenho uma carga aqui, que qualquer. Uma outra carga aqui, chamar de Q1 e Q2. Vamos supor que elas sejam cargas de sinais opostos, elas estão se atraindo. O que eu não posso esquecer? As forças têm o mesmo módulo, só os sentidos opostos. Aí está vendo uma força ali. Se eu trouxer uma outra carga aqui, sei lá, Q' igual a 1 milhão, 10 elevado a 120 vezes Coulomb, essa força F1, essas forças alterarão? Sim ou não? O que vocês acham? Não, claro que não.
Porque as forças elas se comportam independentemente. Cada grupo de carga produz uma força e essas forças são independentes. Essa aqui ia produzir uma outra atração ou repulsão para lá naquela, essa aqui também ia produzir uma atração, mas essencialmente as forças entre as duas inicialmente não se alterarão, porque a interação é carga a carga e as forças são independentes. Pessoal, foi muito agradável tentar ajudar vocês aqui nessa matéria, que é uma matéria de início, mas é difícil muitas vezes. E eu queria dizer a vocês o seguinte, qualquer situação que vocês tenham, qualquer problema que vocês tenham mais dúvida, mande aí no canal e se inscrevam no canal, né? Que é para a gente saber quantas pessoas estão no canal. E mande as dúvidas que a gente responde para vocês por um comentário com um vídeo, tá bom? Um abraço a todos, grande abraço. Curta esse vídeo e até a próxima. Agora estarei de rosa. Tchau, tchau.